E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Irian Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero ter um papo com vocês sobre o movimento de uma partícula em um potencial central e como é que a gente pode resolver esse problema usando o formalismo newtoniano. Então, assim, a ideia é que esse vídeo seja um pouco mais detalhado, um pouco mais técnico a respeito desse assunto, né? Então, de forma que eu vou precisar aqui usar conceitos de cálculo diferencial integral, alguns conceitos de mecânica, e sendo assim, então, para aqueles que já estão familiarizados, vão poder aproveitar esse vídeo com mais detalhes, né? E com maior entendimento. Mas, enfim, sendo assim, então, bora lá para o vídeo. Então é o seguinte, né? Bora lá para a descrição do problema, né? A gente quer descrever o movimento de uma partícula em um potencial central usando o formalismo newtoniano. Para isso, o que a gente precisa fazer, né? Dado que a gente tem a segunda lei de Newton, a gente vai obter a dinâmica do sistema para o caso em que a gente conhece as forças resultantes que atuam nesse sistema, certo? Em que a segunda lei de Newton passa para a gente, então, a evolução temporal do sistema físico, que força resultante, né, é igual a massa vezes aceleração, de modo que a aceleração, por sua vez, é a derivada da velocidade em relação ao tempo, e a velocidade, né, a derivada da posição em relação ao tempo, então aqui aparece a derivação segunda da posição em relação ao tempo. Então, resolvendo para a posição em relação ao tempo, a gente obtém o movimento do sistema físico, certo? E o caso que a gente está interessado aqui, então, né, é o movimento de uma partícula em um potencial central. Para isso, vamos imaginar a seguinte situação. Suponha que aqui a gente tenha, por exemplo, o planeta Terra e aqui a gente tem o Sol, né, na origem do sistema de coordenadas cartesiano. Né? A gente sabe, então, que a Terra vai sentir uma atração gravitacional do Sol, dada pela lei da gravitação universal, né, em que a expressão para a força gravitacional é menos g, constante gravitacional, produto das massas dos dois corpos, a distância dividido pela distância que separa eles ao quadrado, na direção radial, ou seja, na direção que separa esses dois corpos aqui, certo? E, bom, então, a gente tem aqui representado a Terra, né, com um determinado momento P, e aqui a posição da Terra em relação ao Sol, né, que eu não representei o vetor posição aqui por questões de simplicidade aqui da notação para não poluir, mas o princípio de vetor posição ele bate aqui na Terra, ele liga o Sol à Terra. Então, a gente quer descrever o movimento da Terra em relação ao Sol, né? E, bom, para isso, né, vamos primeiro então analisar força resultante, né? Força resultante que atua sobre a Terra aqui é simplesmente a força gravitacional, certo? Então, dada a segunda lei de Newton, dada a expressão para força gravitacional, a gente tem que massa vezes aceleração é igual a menos gzão, mzinho ao quadrado, que é a distância que separa eles, né, na direção radial, né? Simplificando aqui a massa da Terra, né, a gente vai ter então que a aceleração é igual a menos gzão, r quadrado, na direção radial, certo? Em que aqui note, por eu ter uma lei vetorial, eu tenho três componentes aqui para as quais eu preciso resolver essa expressão, certo? E a gente vai ver aqui agora que eu representei aqui no plano cartesiano, só que ele não é aliás, no espaço cartesiano aqui, só que ele não é a melhor descrição para esse sistema, e sim as coordenadas polares, né? Então, já dando spoiler, né? Quais coordenadas a gente deve usar aqui? A gente poderia pensar, não, eu tenho três coordenadas, né? Y, X, Z. Aí eu poderia pensar em coordenadas esféricas, certo? Em três dimensões. Só que a gente vai ver que como o sistema o movimento do sistema está restrito em um plano, basta a gente usar as coordenadas polares que a gente vai ter a descrição do sistema físico, certo? Ao invés de a gente precisar de três coordenadas, então a gente vai precisar de duas coordenadas apenas. A gente pode ver isso rapidamente aqui, só para justificar o porquê que a gente vai usar coordenadas polares e não coordenadas esféricas. A gente pode olhar através do torque e essa força a força gravitacional faz nesse corpo de massa mzinho, né? No caso na Terra. A gente tem
né, isso aqui vai passar para a gente o porquê basta a gente usar duas coordenadas. Porque note o seguinte, né? Aqui é a posição, produto vetorial com a força, certo? Só que a gente tem aqui o vetor posição, né? Eu vou desenhar eles superpostos aqui, né? A gente tem aqui o vetor posição, né? R. A gente tem aqui o vetor força, certo? Note que o ângulo entre esses dois vetores aqui é 180 graus, certo? Então, a gente sabe também, né, que esse produto vetorial aqui pode ser escrito como módulo da posição vezes módulo da força, né, caso força gravitacional, vezes o seno do ângulo entre eles, né, seno de um θ. Só que esse θ aqui é 180 graus, certo? Que é o ângulo que o vetor posição faz com a força gravitacional. Então, sendo 180 graus sendo zero, a gente tem que essa expressão aqui é igual a zero, né? A gente não precisa nem fazer as contas aqui. Então, o torque ele é igual a zero. Só que o torque ser igual a zero, ele traz para a gente uma consequência interessante, né? Porque note que é o seguinte, né? O torque também pode ser escrito, né, como a derivada, né, do momento angular em relação ao tempo, certo? E sendo isso aqui igual a zero, ora, se eu tenho a derivada de algo e isso é igual a zero, quer dizer que esse algo aqui, né, no caso, o momento angular, é constante, certo? E o que isso diz para a gente? Diz para a gente que, ora, a gente vai ter um movimento do planeta Terra restringido a um determinado plano específico, certo? Em que a gente tem aqui, por exemplo, o vetor momento angular. Então, esse movimento desse corpo de massa em emissão aqui vai estar restrito ao plano, né, perpendicular ao momento angular, certo? Em que o momento angular será uma constante. Então, se a gente tem um movimento restrito em um plano, basta a gente usar o sistema de coordenadas polares que a gente vai obter a descrição da posição em função do tempo do planeta Terra, sem precisar usar as coordenadas esféricas, né? E a gente vai ver que isso daqui sai das equações, né? O L, momento angular, é igual a constante, só que eu já quis trazer esse raciocínio aqui para justificar o porquê de usar coordenadas polares e não esféricas, né? Bom, então, né, a gente vai precisar resolver para cada uma das direções, né? I e JK, só que agora a gente viu que a gente precisa só de duas, né? Em que se a gente tem, por exemplo, aqui eixo Z, né? E o plano XY aqui, a gente vai ter então que a gente não precisa da dimensão Z, a gente vai trabalhar então só com as coordenadas no plano XY. Então, sendo assim, né, vamos lá. A gente precisa mudar o sistema de coordenadas XY, né, para o sistema de coordenadas polares Rθ, né, que aqui estão os versores, né, XY, para mudar para a descrição Rθ, né, ou IJ, né, os versores IJ, né, como é mais comumente representado. Eu que represento desse jeito aqui. Mas, enfim, a gente tem, então, aqui a posição do corpo, né? Aqui é o vetor posição. O versor radial, ou seja, aquele que aponta na direção radial, é dado dessa maneira aqui, certo? A variação do vetor posição é dada nessa direção aqui, representando, então, o versor radial. Agora, o ângulo θ, o que acontece, né? Com a especificação da distância à origem e com a especificação do ângulo θ, eu determino a posição desse corpo aqui. Só que, como é que eu construo esse versor θ-chapéu, né? Eu construo ele da seguinte forma. Ora, a gente sabe que o sentido positivo, né, no ciclo trigonométrico é o sentido anti-horário, né? Que aqui a gente tem 0, 90 graus, 130 graus, né? 270, né? 360, certo? Em que esse sentido aqui é o que a gente convenciona chamar de positivo. Sendo assim, então, para o caso, por exemplo, desse corpo vir
escrever um movimento nessa direção, a gente tem então que o θ ele vai estar variando nessa direção aqui, representada por esse versor aqui, certo? Definido como, então, sendo a direção positiva. Então, por isso a gente tem aqui que a gente define o θ chapéu dessa forma, né? θ chapéu positivo nessa direção. Que é a variação do ângulo θ, em que esse versor θ chapéu apontando na variação do ângulo θ forma um ângulo de 90 graus com o versor radial que aponta na variação, né, do vetor radial, né? Em que, por exemplo, esses vetores eles variam ao longo do tempo, certo? Porque, por exemplo, a gente tem aqui, né, essa configuração específica, né? Mas se a gente tiver, por exemplo, né, deixa eu apagar aqui, a gente tiver, por exemplo, aqui esse outro vetor radial aqui, a gente vai ter então que o versor radial agora vai estar nessa direção e o versor θ agora vai estar nessa direção aqui, certo? Então, esses versores eles estão mudando, né? Diferentemente do sistema cartesiano em que o x e y eles estão fixos, certo? E então, como é que a gente vai descrever esse novo sistema de coordenadas em termos do sistema de coordenadas cartesiano, né? Para isso, antes disso, né, vamos pensar o seguinte aqui, ó, no sistema XY, então, como é que a gente especifica a posição desse corpo no sistema cartesiano? Dando as coordenadas dele em cada direção, certo? A gente tem aqui, então, que especificando a coordenada x e a coordenada y, a gente vai ter, né, o vetor posição desse corpo, certo? E se a gente quiser mudar, né, se a gente quiser agora para o sistema de coordenadas polares, para isso a gente precisa ver, então, como que os versores xy, né, os vetores unitários xy, são escritos em termos desses novos vetores r e θ, né? Para fazer isso, né, vamos pensar aqui o seguinte. Ora, essa segunda situação aqui, a gente tem o vetor unitário r chapéu e o vetor unitário θ chapéu, em que aqui, né, a gente tem um ângulo θ entre o vetor unitário r e o vetor unitário x, né? Em que o correto seria eu representar o vetor unitário aqui, né, para ficar mais coerente, né, mas abstraia isso um pouquinho. Então, né, vamos analisar uma coisa aqui. A gente tem aqui um ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui, esse ângulo aqui, ó, é o complementar do ângulo θ, certo? A gente tem também aqui, novamente, um ângulo de 90 graus. Então, a gente tem aqui o complementar do complementar de θ. E o complementar do complementar de θ vai ser simplesmente θ, certo? Então, aqui, esse ângulo aqui também é θ, certo? Então, como é que a gente escreve o vetor unitário y em termos de rθ, né? Ora, se eu pensar nesse sistema aqui, ó, no rθ, como é que o vetor y é escrito em termos de rθ, né? Se eu decompor esse vetor unitário aqui nas direções θ e r, eu vou ver que o vetor unitário y ele vai ter componentes, no caso aqui, a gente vai ter que o vetor y ele tem componente seno de θ na direção radial, certo? E a gente vai ter, então, ele tem uma componente também cosseno de θ na direção θ chapéu, certo? Cosseno de θ na direção θ chapéu. E o vetor x, né? E o vetor x, né? Vou pegar aqui. E o vetor x. Ora, o vetor x, por sua vez, né,
Note o seguinte, eu vou agora refletir esse meu ângulo θ aqui, ó, chapéu, que é θ chapéu positivo, né? Aqui, então, vai ser θ chapéu negativo. Θ chapéu negativo. Ora, x decomposto em rθ, ele vai ser simplesmente, ó, quais componentes do x no sistema polar, né? Vai ser simplesmente seno, aliás, né? Cosseno de θ na direção radial menos seno de θ, né? Porque aqui é menos θ na direção θ chapéu, né? Ou seno de θ na direção menos θ, né? Só que aí o menos, né? A gente escreve aqui então dessa forma, certo? Então, beleza. Aqui a gente chegou nas coordenadas, aliás, nos vetores unitários y, x, escritos em termos dos vetores unitários r e θ, certo? Isso vai ser importante para a gente mais para frente, só que eu já quis trazer esse raciocínio aqui, né? Em que em rθ, como é que o vetor r ele fica escrito, né? Ele fica escrito da seguinte forma: o vetor r aqui, ó, no sistema polar, ele vai ter simplesmente uma coordenada r na direção radial, certo? Se a gente for, né, escrever, né, o vetor posição aqui, ele só tem componente na posição, aliás, na direção radial. Então, ele fica escrito simplesmente dessa forma aqui, certo? Bem mais simples do que no sistema cartesiano. E então, agora, dado isso, vamos analisar as equações de movimento, né? Vamos tentar construir as equações de movimento para cada situação aqui. Em que, então, note o seguinte, né? Deixa eu pegar a expressão para a aceleração que a gente tinha encontrado aqui, certo? Aceleração é dada dessa forma, certo? Só que, né, a gente viu lá que a aceleração é derivada da velocidade em relação ao tempo, e por sua vez é a derivada segunda da posição, né, em relação ao tempo, certo? Aí, vamos pensar o seguinte, então. O vetor posição é r na direção radial, certo? Se eu fosse derivar para obter a velocidade, né? A gente tem que velocidade é dr dθ. Se eu for derivar, note o seguinte. Aqui a gente vai ter uma regra do produto, porque essa derivada ela vai bater tanto no r, né, que vai variar no tempo, tanto no r chapéu, porque à medida que o corpo muda de posição, esse vetor unitário aqui ele muda de direção também. Então a gente teria que calcular a derivada desse r chapéu. Só que fazendo dessa forma, eu acho mais complicado do que fazendo de uma outra forma, que é a seguinte, né? Ao invés de derivar esse vetor unitário aqui, eu vou escrever não em termos das coordenadas polares inicialmente, mas em termos das coordenadas cartesianas, e depois eu vou fazer a troca, que é a maneira que eu acho melhor, né? Então, sendo assim, a gente sabe que o vetor posição é escrito como uma componente x na direção x, mais a componente y na direção y, certo? E a gente sabe, então, aliás, a gente sabe também aqui, ó, que esse x, né, se esse vetor aqui, ó, posição tem tamanho r, né, a gente sabe que essa coordenada x aqui é simplesmente x igual a r cosseno θ. E que a coordenada y, por sua vez, é r seno θ. Então, o vetor posição é r cosseno θ na direção x mais y seno θ
aliás, mais R seno θ na direção y, certo? Esse aqui é o vetor posição. Certo? Em que eu vou trabalhar com ele e depois fazer as conversões necessárias. Né? Porque, repara, eu vou calcular o vetor velocidade para depois calcular o vetor aceleração. Né? E o vetor velocidade é a derivada do vetor posição em relação ao tempo. Isso aqui, né, é ddt desse trem aqui todo. Né? Então, note que é o seguinte, né? A gente tem aqui essa expressão, então, certo? Só que aqui ó, a gente tem três termos, né? Para cada... Aliás, aqui eu fiz errado aqui, esse parênteses é para cá. Pronto, agora tá certo. Note aqui ó, que a gente tem três termos, o R, cosseno de θ e o x chapéu. Aí a gente tem, então, essas três expressões, a gente vai ter aqui uma regra do produto, né? Só que note que o vetor unitário x, chapéu, ele não varia no tempo, certo? Por definição, o sistema cartesiano ele é fixo, né? De forma que dt de x chapéu, assim como ddt de qualquer outra coordenada, né? O y também, aliás, qualquer vetor unitário, vai ser zero. Isso aqui não varia no tempo. Sendo assim, então, a gente vai ter simplesmente a regra do produto, né? Agora sim, desses dois termos aqui. Calculando aqui, então, o vetor velocidade, né? A gente vai ter agora, né? Já que a gente tem que a derivada desses vetores unitários são zero, a gente tem, né, a regra do produto aqui. A gente vai ter uma regra do produto aqui e uma regra da cadeia, certo? Porque note que é o seguinte, a gente vai ter derivada de R, né? R ponto, cosseno de θ, né? Mais derivada em relação ao tempo de cosseno de θ, né? Que aqui a gente tem a regra da cadeia, que vai ficar então menos θ ponto, seno de θ, né? Vezes o R, né? Isso aqui tudo na direção x. Mais derivada em relação ao tempo, né? Para ler essa expressão aqui, fica R ponto, seno de θ, regra do produto, né? A regra do produto, mais, né, derivada em relação ao tempo de seno de θ. Vai ficar θ ponto, cosseno de θ, R, na direção y. Em que só ajeitando isso aqui, vai ficar então R ponto, cosseno de θ, menos R, θ ponto, seno de θ, na direção x, mais R ponto, seno de θ, mais R, θ ponto, cosseno de θ, na direção y, certo? Em que, ótimo, agora a gente obteve o vetor velocidade, agora vamos obter o vetor aceleração, certo? Que aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, né? Ou seja, ddt desse trem todo aqui. Então vamos lá, né? Derivando agora aqui em relação ao tempo, né? Novamente a gente vai ter o seguinte, né? R dois pontos, agora cosseno de θ, mais, aliás, menos R ponto,
θ ponto, seno de θ, menos r ponto, θ ponto, seno de θ, menos r θ, dois pontos, seno de θ, menos r θ ponto ao quadrado, cosseno de θ. Isso aqui tudo na direção x. Mais r dois pontos, seno de θ, mais r ponto, θ ponto, cosseno de θ, menos, aliás, mais r ponto, θ ponto, cosseno de θ, mais r θ ponto quadrado, e essa aqui é θ dois pontos. Certo? Dois pontos, que agora é assim, r θ ponto ao quadrado, seno de θ. Na direção y. Ótimo, agora a gente tem o vetor aceleração, em que só dando uma simplificada nessa expressão aqui, né, a gente tem r dois pontos, cosseno θ, menos 2r ponto, θ ponto, seno de θ, menos r θ dois pontos, seno de θ, menos r θ ponto ao quadrado, cosseno de θ, né, isso aqui na direção x, mais r dois pontos, seno de θ, a gente tem então essa expressão aqui para o vetor aceleração, em que agora, sim, eu vou mudar do sistema cartesiano para o sistema de coordenadas polares, né? Para isso eu vou reescrever então esses vetores unitários aqui, né, em termos de rθ, conforme a gente tinha já determinado, certo? Então, a gente vai ter o seguinte. A gente tem agora essa expressão aqui para o vetor aceleração, que, novamente, né, fazendo as devidas simplificações aqui, né, distribuindo e reorganizando, a gente vai poder escrever o vetor aceleração da seguinte forma, né? Bom, a gente vai ter então essa expressão aqui para o vetor aceleração, depois da gente realizar essa propriedade distributiva aqui, né, e abrir essas contas, né, a gente vai ter essa expressão aqui. Que note o seguinte, né? Agora a gente pode fazer algumas simplificações, né?
aqui, ó, na direção radial, a gente vai ter aqui, a gente tem R2 pontos, cosseno ao quadrado, mais R2 pontos, seno ao quadrado de θ, né? Isso aqui é simplesmente R2 pontos, certo? Por conta da identidade fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, né? Então, a gente tem aqui R2 pontos, menos 2 R ponto, θ ponto, seno de θ, cosseno de θ, mais 2 R ponto, θ ponto, cosseno de θ, seno de θ, né? Esses termos aqui vão cancelar, né? A gente tem aqui também outros termos que vão cancelar, né? Porque aqui, ó, menos R, θ 2 pontos, seno de θ, cosseno de θ, a gente tem o mesmo termo aqui, né? Só que positivo. Então, termos também cancelam, né? Ou seja, esse aqui, cancela com esse aqui, cancela com esse aqui. A gente tem aqui agora, então, aqui, ó, eu esqueci, é um seno ao quadrado de θ, né? Pode perder conta aqui não, que senão o trem fica feio. A gente tem aqui, então, menos R, θ ponto ao quadrado, né? Novamente, pela identidade fundamental da trigonometria, na direção radial. Então, a gente tem essa componente para aceleração, essa componente radial da aceleração, né? Mas, agora vamos analisar na direção θ, né? Aqui, note que esse termo vai cancelar com esse termo aqui, certo? A gente tem também que esse termo aqui vai cancelar com esse termo aqui, certo? De forma que vão sobrar só esses termos aqui. Então, a gente tem, né, no caso, aqui um termo com seno ao quadrado de θ e um termo com cosseno ao quadrado de θ. Então, isso aqui vai ser simplesmente 2R ponto, θ ponto. Aqui, novamente, um termo com seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, multiplicando esses termos aqui, a gente vai ter mais R, θ 2 pontos, na direção θ chapéu. Ótimo, né? Por que ótimo? Porque agora a gente tem a nossa componente radial da aceleração, né, que é essa daqui, R2 pontos, menos R, θ ponto quadrado, e a componente na direção θ. Né? Vou escrever aqui embaixo. A θ, né? 2R ponto, θ ponto, mais R, θ, 2 pontos. Agora a gente tem a aceleração em cada direção, né? Tendo aceleração em cada direção, a gente consegue determinar a equação de movimento, né? Para as equações de movimento para o sistema, né? Em que, note o seguinte agora, a gente tem que a aceleração, né, ela é dada dessa maneira aqui. Certo? Então, repara, na direção radial, a gente vai ter que essa componente radial aqui vai ser igual, né, a menos Gm sobre R quadrado. Certo? Já na direção a θ, a gente não tem aqui, né, uma componente na direção θ, né? No caso aqui é zero, certo? Então a gente tem que a θ é igual a zero, né? Em que agora, né, reescrevendo, a gente tem essas duas equações de movimento aqui, né? Um sistema de duas equações de movimento para duas incógnitas, então, no caso Rθ, então a gente, a princípio, consegue determinar quem que é R e quem que é θ, né? Em função do tempo, né? A gente tem esses dois sistemas, aliás, esse sistema aqui de equações diferenciais agora para poder determinar quem que é R e quem que é θ em função do tempo. Só que essas equações aqui, elas podem ser melhoradas, né? Como é que eu quero dizer com melhoradas? Deixa eu pegar ela aqui e passar para a página. A gente tem que, note que é o seguinte, né? Eu vou multiplicar essa expressão aqui, né, por M. Vou multiplicar essa expressão aqui por M. A gente tem, então, M, R2 pontos, menos
mr θ ponto ao quadrado menos g mzão, mzinho, sobre r quadrado. E eu vou multiplicar essa equação inteira aqui por mr. A gente vai ter 2 mr r ponto θ ponto mais 2, aliás, mais m r quadrado θ dois pontos igual a zero. Agora, repara o seguinte, né? A gente tem então esse novo sistema aqui de equações, né? Vamos olhar para essa segunda equação aqui. Vamos olhar para essa segunda equação aqui. Agora, nota o seguinte, né? Dessa expressão aqui, ó, chamada de 2 asterisco, a gente pode tirar um trem muito interessante, que é o seguinte, ó, de 2 asterisco. A gente pode reescrever essa expressão aqui com uma derivada total, né? Isso aqui tem muita cara de derivada total. E de que termo, né? De mr quadrado θ ponto. Né? Vamos ver se confere, né? Derivada desse termo aqui. O m é uma constante, né? Posso fatorar aqui. Vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, né? No caso, 2r r ponto, θ ponto, mais r ao quadrado, né? Derivada do segundo vezes o primeiro, r quadrado θ dois pontos. Em que isso aqui é igual a zero, né? Ou seja, essa expressão aqui é a mesma que essa aqui, então confere, né? De fato, a gente pode reescrever essa expressão como a derivada total desse termo aqui, em que isso aqui, então, essa derivada total é igual a zero. Ora, se a gente tem a derivada total de algo e isso é igual a zero, né? Quer dizer que esse algo aqui é uma constante, né? Que eu vou chamar aqui de L, né? Então, L igual a mr quadrado, θ ponto igual a constante. E esse L aqui não foi à toa, porque esse L aqui é justamente o momento angular, né? Vale lembrar, né, que L é RP, né? E, por sua vez, né, ou seja, R aliás, isso aqui, né, é igual a RMV, né? Em que V pode ser reescrito como simplesmente, né, RM, né, R θ ponto, né? Em que isso aqui então é R quadrado M θ ponto. Então, de fato, dessa equação aqui, a gente tira justamente a conservação do momento angular, né? A gente vê então que essa quantidade aqui é uma constante, né? Sendo então o nosso momento angular uma constante. E agora, né, note então que o seguinte, né? Agora dessa expressão aqui, ó, de asterisco, a gente tem o seguinte, né? M R dois pontos é igual a M R quadrado, aliás, MR θ ponto ao quadrado, menos G, Mzão, Mzinho, R quadrado, né? Em que, repara, dessa expressão aqui, ó, eu tenho que θ ponto, né? O L é uma constante, como a gente viu aqui, θ ponto é L sobre MR quadrado, né? Então, isso daqui pode ser reescrito como M, R, L ao quadrado, M ao quadrado, R à quarta, né? Substituindo θ ponto aqui, né? Levando ao quadrado, dá essa expressão, menos G, Mzão, Mzinho, R quadrado, né? Então, a gente tem que M, R dois pontos é igual a, fazendo umas simplificações aqui, né? A gente tem L quadrado sobre M, R ao cubo, menos G, Mzão, Mzinho, sobre R quadrado. A gente vai ter que resolver essa equação aqui de movimento. Essa é a equação de movimento que a gente vai estar interessado em resolver, que aí determina, né, a posição em função do tempo. Só que determinar R de t não vai ser interessante para a gente, né?
vai ser mais interessante determinar quem é R de θ, né? Porque assim a gente vai determinar quais que vão ser as órbitas para o corpo naquela situação, né? Quais os tipos de órbitas possíveis do corpo naquela situação, em que determinando o R de T, a gente não consegue isso de uma forma tão imediata, quanto a gente consegue como a posição varia em função do ângulo θ. A gente vai, então, estar mais interessado, ao invés de obter R de T, quem que é R em função de T, né? A gente vai estar interessado em obter R em função de θ. Então, sendo assim, agora, nosso objetivo é encontrar uma equação para R de θ, né? Agora, então, partindo dessa equação aqui, né, como é que a gente faz isso, né? A gente tem que resolver essa equação aqui, diferencial, de uma forma esperta, para poder determinar justamente quem que é R de θ, né? E a gente pode fazer isso da seguinte forma, né? Aqui tem um truque, né? Digamos assim, que é o seguinte, né? Note que eu posso multiplicar essa equação aqui por R ponto, certo? Não muda nada, né? Então, multiplicando essa equação inteira aqui por R ponto, eu tenho o seguinte. Já vai ficar claro por que eu multipliquei por R ponto. A gente vai ter, então, essa expressão aqui, certo? Em que agora, né, repara o seguinte, né, que novamente essa expressão aqui está com bastante cara da derivada total, né, em que desta vez, né, a gente pode reescrever esse termo aqui como uma derivada total de m r ponto quadrado sobre 2, né? Se a gente for aplicar essa derivada total a esse termo aqui, a gente vê que dá exatamente essa expressão aqui, né? Porque para ficar m derivada desse termo aqui, né? Pela regra da cadeia, a gente tem que isso é 2 r ponto r 2 pontos, né? Sobre 2. Os dois cancelam, né? Então a gente tem justamente esse termo aqui. Agora, né? A gente tem m r ao cubo r ponto menos g mzão mzinho r quadrado r ponto, né? Em que agora, note que eu posso integrar toda essa equação aqui, né? Eu posso integrar, né, em relação ao tempo, né? Então, integrando em dt, né, a gente tem que ser ddt, né, disso daqui, mr ponto quadrado sobre 2 dt igual a L quadrado M R ponto R ao cubo dr dt, que agora eu vou escrever o R ponto em termos de dr dt, né? A conveniência aqui, né? Então, menos integral de G mzão mzinho R quadrado dr dt integrado em dt. E que agora note, né, que eu posso simplificar, né, entre aspas aqui, né, essas diferenciais, mas eu posso simplificar, tem um justificativo do porque eu posso fazer isso, mas enfim, não é o foco aqui, de forma que então vai ficar simplesmente integral de t, da diferencial, né, desse termo aqui, em que se a gente tem a integral da derivada de um termo, a gente vai ter, então, né, simplesmente esse termo aqui. Né? mr ponto quadrado sobre 2. Né? Em que, bom, agora, desse outro lado aqui da equação, a gente tem a integral de L ao quadrado, m r ao cubo, dr menos a integral
de G mzão, mzinho, R quadrado, dr, certo? Em que agora a gente tem que resolver essas integrais aqui, né? Então, passando essas expressões aqui, próxima página aqui, a gente vai ter o seguinte, né? Que é essa expressão aqui, né? mr ponto quadrado sobre 2 igual a... Ó, o L é constante, o M é constante, então eles podem ser fatorados da integral, né? De forma que vai ficar a integral de 1 sobre R ao cubo. Isso aqui é menos 1 sobre R ao quadrado, né? Menos 1 sobre 2R ao quadrado, certo? Em que aqui aparece uma constante de integração, só que eu não vou escrever ela agora. Deixar ela aqui, ó, C1. Na verdade, né? Então, aqui, desse termo, a gente tem menos G, mzão, mzinho, certo? A integral de 1 sobre R quadrado vai ficar menos 1 sobre R, certo? Mais uma constante de integração aqui, C2, né? Que, lembrando, aparece, né? Porque são integrais impróprias, né? Eu não estou definindo, aliás, integrais impróprias não, integrais indefinidas, né? Que eu não estou definindo os limites de integração. Sendo assim, aparece a constante de integração de cada uma delas. Esse conjunto aqui de constantes de integração eu vou chamar de E, certo? Vou chamar simplesmente aqui de E, que também é uma constante, né? E esse nome esse E aqui não é à toa, né? Por quê? A gente vai ver aqui o seguinte, ó, repara, m ponto quadrado, né? Menos L ao quadrado sobre 2m R ao quadrado mais gmzão, mzinho sobre R mais E. Isolando esse E aqui, ó, a gente tem que E é igual a m R ponto quadrado sobre 2 mais L ao quadrado 2m R ao quadrado menos gmzão, mzinho sobre R. Esse E aqui é justamente a energia total da partícula de massa m, né? Então, esse E aqui é justamente a energia total. Por quê? Porque nota que esse termo aqui é o termo de energia cinética e esse termo aqui todo, então, vai ser a energia potencial. Só que essa energia potencial aqui é uma energia potencial diferente da usual energia potencial gravitacional. Por quê? Esse termo que vocês já conhecerem é a energia potencial gravitacional. Só que aparece esse novo termo, né? Então, a gente vai ter, no final das contas, um potencial efetivo aqui, né? Esse termo aqui, né, como sendo um potencial efetivo que eu vou chamar de VEFF, né? Então, definindo, né, o potencial efetivo, que no futuro vai ser importante para a gente fazer uma análise, né? A gente tem que V efetivo é L ao quadrado sobre 2m R ao quadrado menos gmzão, mzinho sobre R, né? Em que, beleza, vamos deixar esse termo aqui guardado por enquanto, porque a gente está interessado no ter o R de θ, né? Então, por hora ele não vai ser interessante, mas no futuro vai. Então, deixa ele guardado aqui. Aí, vamos pegar essa expressão, né, que a gente obteve e isolar agora o R ponto, né? Então, isolando o R ponto, né, eu posso multiplicar a equação inteira por 2 sobre m, né, e passar esses termos aqui para o outro lado da equação, né? Então, vai ficar R ponto quadrado, né, 2E sobre m, né, vezes 2 sobre m aqui, vai ficar mais L ao quadrado sobre m ao quadrado R ao quadrado, né? No outro lado da equação, vai ficar menos, né, 2, aliás, m quadrado R ao quadrado, certo? Em que aqui a gente vai ter menos, isso aqui, mais, né, porque esse termo aqui está passando por lado da equação, né, ou somando os dois lados da equação por esse termo, né, mais g, mzão,
mzinho ao quadrado, né? Aliás, é mais 2 sobre m, né? Então, eu estou multiplicando. Então, vai aparecer um 2 aqui, aparecer um m no denominador, vezes o r, né? Esses m's aqui cancelam, né? Então, a gente vai ter 2 mais 2gm sobre r, no final das contas. Certo? Beleza. Agora, como eu quero obter r de θ e não r de t, vai ser interessante eu fazer uma mudança de variáveis aqui, né? Fazer uma mudança de variáveis. E que mudança? Vou chamar r, né? No caso, vou redefinir e falar que r é igual a 1 sobre u, né? Posso fazer essa mudança sem problemas, né? Em que note que eu também posso derivar, então, essa nova expressão, né? Em relação a u, né? Fazer dr du. A gente tem que isso aqui é menos 1 sobre u quadrado. E, né? A gente tem que, então, dr é igual a menos du sobre u quadrado, né? Então, sendo assim, vamos substituir nessa equação aqui já o novo valor para r, né? Mas antes disso, nota também o seguinte, que r ponto é igual a dr dθ, posso escrever esse r ponto, né, como sendo dr dθ, dθ dt, né? Essa regra da cadeia aqui, né, em que dθ dt é θ ponto. Então, isso aqui é θ ponto dr dθ, né? Só que θ ponto, por sua vez, a gente tinha visto que é L sobre mr quadrado, né? Então, isso aqui é L sobre mr quadrado dr dθ, certo? Então, né, agora substituindo essa expressão aqui, então, aí, só especificado, R ponto vai ser igual a isso daqui, né? Em que, substituindo a expressão para R ponto aqui, inicialmente, né, antes de fazer a mudança de variáveis, a gente tem que L sobre mr quadrado dr dθ quadrado é igual a 2e sobre m menos r quadrado mais 2gm sobre r, certo? Eu vou multiplicar os dois lados da equação por m quadrado, né? Então, vai ficar L sobre r quadrado dr dθ multiplicando os dois lados, né, por m quadrado, aqui vai ficar 2m menos L quadrado sobre r quadrado mais 2g mzão ao quadrado sobre r. Ótimo, né? Por que ótimo? Agora, só apagar aqui para ter mais espaço aqui, né? Agora sim a gente vai fazer a mudança de variáveis, né? Fazendo a mudança de variáveis, então, chamando r de 1 sobre u, a gente tem que, e sabendo que dr, né, é menos du o quadrado, a gente tem que, repare, então vai ficar aqui Lu quadrado menos, aliás, vai aparecer um menos aqui, 1 sobre o quadrado vindo aqui do dr, né, que é igual a menos du sobre o quadrado, du dθ ao quadrado, igual a 2e sobre 2em menos L ao quadrado, u quadrado, mais 2g mzão ao quadrado u, certo? Em que agora a gente tem L du dθ, simplificando aqui, né? Ao quadrado
igual a 2EM menos L quadrado, U quadrado, G, Mzão, Mzinho quadrado, U. Certo? Então, a gente tem essa expressão aqui, em que agora eu vou dividir a equação inteira por L quadrado, né? Dividindo essa equação inteira aqui por L quadrado, né? A gente vai ter o seguinte. Dividindo por L quadrado, a gente vai ter du dθ ao quadrado 2EM sobre L quadrado menos U quadrado mais 2G Mzinho quadrado U sobre L quadrado. Certo? Beleza. Agora eu pegar essa expressão aqui, passar lá para a próxima página, né? Certo? A gente tem então, só conferindo, essa expressão aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou subtrair dos dois lados da equação menos, né? Vou subtrair dos dois lados da equação esse termo aqui, ó, menos G Mzão Mzinho L quadrado ao quadrado. Vou subtrair dos dois lados. Por quê? Porque subtraindo dos dois lados da equação, a gente vai perceber que aqui a gente vai ter um produto notável, de forma que isso vai ajudar a gente a simplificar a nossa vida, né? Então, subtraindo dos dois lados da equação esse termo aqui, a gente tem, então, o seguinte, né? Menos G Mzão Mzinho L quadrado mais du dθ quadrado igual a 2EM L quadrado menos U quadrado mais 2G Mzão M quadrado U sobre L quadrado menos G Mzão Mzinho L quadrado ao quadrado. Beleza. Agora eu vou multiplicar toda a equação aqui por menos 1, né? Multiplicando toda a equação aqui por menos 1. Beleza. Agora, né, esse termo aqui, né, note que isso aqui é um produto notável de... É o seguinte produto notável, né? É esse produto notável aqui, ó. Menos G, examezinho, quadrado ao quadrado. Repara que esses três termos aqui podem ser reescritos como esse produto notável aqui. Agora, para simplificar, né, a gente pode enxugar essa equação aqui da seguinte forma, né? Eu vou só reescrever ela aqui dessa forma. Né? Em que só troquei de lado esses dois termos aqui da equação, né? Vou redefinir, né, alguns termos aqui para poder facilitar as contas, né? Eu vou chamar esse termo todo aqui desse lado da equação de
c quadrado. C quadrado, definir como sendo isso daqui. E eu vou definir um outro termo também, que eu vou chamar aqui de b, né, que vai ser essa constante aqui. Porque tudo isso aqui são constantes, né? Opa! Então, né, só estou redefinindo essas constantes aqui, chamando de um outro nome, certo? Fazendo essas redefinições, essa equação aqui agora pode ser reescrita, né, dessa forma: c quadrado igual a du dθ ao quadrado mais u menos b ao quadrado. Ótimo! Agora a gente vai fazer uma outra mudança de variáveis aqui. Eu vou chamar x de u, né? Vou definir x como sendo u menos b. Fazendo essa nova mudança de variáveis aqui, né? Repara que o seguinte, né? Primeiro, né? Se eu fizer dx dθ, né? Eu vou ter simplesmente, né, o du dθ, né? Agora, se eu derivar b em relação a θ, b é uma constante, né? Não depende de θ, então isso aqui é simplesmente zero, né? Então, dx dθ é igual a du dθ, né? Sendo assim, eu posso reorganizar essa equação aqui dessa seguinte forma: c quadrado igual a dx dθ ao quadrado mais x quadrado, né? Ótimo, agora eu tenho uma equação aqui mais enxuta e que vai ajudar a gente, né? Por quê? Porque nota que eu tenho aqui algo mais a derivada desse algo em relação a θ, que está me dando, né, isso aqui ao quadrado, né, está me dando uma constante ao quadrado. Ora, que função x, né, será que satisfaz essa equação aqui, né? Vamos pensar aqui, né, quais tipos de funções x que podem satisfazer essa equação, né? Ora, eu sei que se eu tomar, por exemplo, x igual a c cosseno de θ, eu tenho essa equação aqui satisfeita, porque nota que o seguinte: se eu fizer dx dθ, isso aqui é simplesmente, ó, menos c seno de θ, né? Certo? Se eu substituo x igual a c cosseno de θ aqui, nessa equação, eu vejo que, de fato, o x igual a c cosseno de θ satisfaz essa equação, né? Porque, repara, dx dθ, né, vai ficar menos c seno de θ ao quadrado mais c cosseno de θ ao quadrado, certo? Isso aqui vai ser simplesmente c ao quadrado, né? E sendo assim, então, x igual a c cosseno de θ é uma solução que satisfaz essa equação aqui, né? Em que aqui, para ser mais rigoroso, né, na verdade, eu deveria ter, né, eu poderia ter um x igual a c cosseno de θ mais um θ0 aqui, né, que vai estar relacionado às condições iniciais. Só que eu tenho a liberdade, né, para tomar esse θ0 como sendo zero, né, de forma que eu posso escrever simplesmente c cosseno de θ, né. Então, ótimo, né. Por quê? Porque eu achei a solução, o x que satisfaz essa equação aqui, né, que é c cosseno de θ, né. Só que, então tá, então beleza, a gente achou o x que satisfaz a equação, que é c cosseno de θ, né. Só que quem que é x? É u menos b, né. Então, u menos b é igual a c cosseno de θ. Só que quem que é u? Né? U é 1 sobre r, né? Vamos lá, x é igual a u menos b, certo? E u é igual a 1 sobre r, certo? Então, a gente tem aqui 1 sobre r menos b igual a c cosseno θ, certo? Então, a gente tem aqui 1 sobre r igual a b mais c cosseno θ.
certo? Só que, então, né, a gente tem que R é igual a B mais C 1 sobre B mais C cosseno θ, né? Só que quem que é B e quem que é C? B e C são essas constantes aqui, né? B e C são essas constantes aqui, né? Em que C, no caso, é raiz dessa expressão aqui, né? C igual a raiz desse trem todo aqui, né? C é igual a raiz disso aqui tudo, né? E B é igual a isso daqui. Gmzinho sobre L quadrado, né? Então, só deixa eu calcular aqui quem que vai ter B mais C cosseno θ para que a gente possa substituir nessa expressão aqui. B mais C cosseno θ é igual a Gmzão Mzinho L quadrado, né? Repara que eu posso botar o Gmzão Mzinho L quadrado aqui em evidência, né? Mas raiz, posso botar esse termo todo aqui, ó, Gmzão Mzinho sobre L quadrado, em evidência, aqui dentro da raiz, e então, né, eu posso, né, simplificar, né, e vai ficar então Gmzão Mzinho sobre L quadrado, né, que vai sair da raiz, né, estar ao quadrado, raiz de 1 mais, agora aqui 2 é Mzinho Lzão ao quadrado sobre L ao quadrado, vezes, né, inverso desse termo aqui, né? L quadrado G Mzão Mzinho ao quadrado, certo? Em que eu posso agora simplificar de novo aqui, que vai ser G Mzão Mzinho L quadrado 1 mais raiz de 1 mais, simplificando aqui, vai ficar 2 Mzinho aqui tem um M quadrado, né? Que tem um L à quarta, vai ficar um L quadrado aqui em cima. Aqui embaixo vai ficar um G quadrado, M quadrado, Mzinho, certo? Então, beleza. B mais C cosseno θ é igual a isso daqui, certo? B mais C cosseno θ é igual a isso daqui. Combinando as duas expressões, né? Substituindo B mais C cosseno θ na expressão para R de θ que a gente, enfim, encontrou, né? A gente vai ter, então, que R de θ vai ser igual a... bom, aqui isso tudo aqui está no denominador, né? Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo L quadrado sobre Gzão, Mzão, Mzinho, vezes mais... Ah, perdão, que faltou um cosseno θ, né? Faltou um cosseno θ aqui.
certo? Aqui também, né? Faltou um cosseno θ aqui multiplicando esse termo aqui, né, todo, no caso. Ótimo, agora tá certo. Em que eu vou chamar esse termo aqui de epsilon. Então vai ser 1 mais epsilon cosseno θ. Agora sim, né, em que epsilon é definido dessa maneira aqui. É uma constante em termos dessas outras constantes aqui. Então, por fim, a gente achou a expressão para o nosso R de θ, né? Ou seja, como a posição da partícula varia em função do ângulo, né? E esse epsilon de θ aqui, ele é importantíssimo para a gente porque ele é a excentricidade das órbitas, dos tipos de órbitas que esse corpo pode descrever em um potencial central, ou seja, dependendo do valor desse epsilon aqui, a gente vai ter uma órbita fechada ou aberta. E para o caso de órbitas fechadas, a gente vai poder ter tanto um movimento em forma de elipse, né, quanto um movimento em forma de círculo, né, circunferência. Ou então, para o caso das órbitas abertas, a gente vai poder ter, né, um movimento de parábola, ou então um movimento de hipérbole, né? A partícula vai descrever esses tipos de movimentos a depender do valor desse epsilon aqui, né? Em que aqui eu vou colocar, sem demonstrar, entrar em muitos detalhes a respeito, mas basicamente, né, vamos fazer uma análise aqui para a gente poder entender isso também do potencial efetivo, que eu falei que ele seria importante para a gente, né? Vamos pegar aqui então a expressão para ele. Se a gente plotar esse gráfico, o gráfico, né, desse potencial efetivo aqui em função de R, a gente vai ter um gráfico mais ou menos assim, o potencial efetivo. A gente vai ter mais ou menos esse gráfico aqui, em que note que a gente pode ter 4 situações diferentes, né? Repara, a primeira é que a energia total da partícula ela é igual a esse valor aqui. A energia total da partícula é igual a esse valor aqui. No caso da partícula aqui tendo energia é 1. A gente pode ter também uma outra situação em que a energia total da partícula é 2, está nessa região aqui, certo? A gente pode também ter a situação em que a energia da partícula possui essa energia total aqui, que são as 4 situações de interesse, né, para a gente, basicamente, que pode não estar sendo tão perceptível por conta do gráfico, né, mas qualitativamente vai dar para a gente entender a ideia aqui. A gente tem esses 4 tipos de configurações de interesse aqui para a gente, né, em que se a energia total da partícula é essa daqui, é 4, a gente vai ter que a partícula ela vai bater aqui na barreira de potencial, né, e vai voltar, né, em direção ao infinito, né, no caso, né, em que a partícula supõe a situação, né, a partícula está vindo do infinito, né, ela encontra uma fonte de potencial gravitacional, né, e então essa partícula vem com essa energia aqui, ela vai bater nessa barreira de potencial e vai voltar, né, em um movimento hiperbólico. Essa energia aqui total vai estar associada a um movimento de hipérbole, né?
A partícula vai descrever um movimento hiperbólico em torno da fonte de potencial central, né? Agora, se a partícula possui essa energia total que é 3, ela também não vai formar um estado ligado, né, com a fonte de potencial central, e ela vindo do infinito, né, ela bate na barreira de potencial aqui, vai ser refletida, né? Só que nesse caso aqui ela vai descrever um movimento de parábola, né? Ou seja, ela também aqui não fica confinada, né? Ela faz um movimento parabólico em torno da região de potencial central e volta para o infinito, né? Ou seja, não fica ligada, né, à fonte de potencial, né? Que, por exemplo, poderia ser o caso de uma partícula e o Sol, né? No caso, uma fonte de potencial gravitacional, né? Bom, aqui, no caso, é 2, aí já vai ser diferente. A gente vai ter aqui um estado ligado. Vai ter aqui um estado ligado, né? Nesse estado ligado aqui, a partícula, né, vindo do infinito, se ela encontra essa região de potencial gravitacional, ela vai formar, se ela está com essa energia 2, ela vai formar um estado ligado, em que esse estado aqui vai ser ela vai escrever um movimento de elipse em torno dessa fonte de potencial central, né? Em que, bom, aqui nessa região aqui, nessa situação aqui agora, em que a partícula tem energia 1, em que ela tangencia aqui, né, essa linha que tangencia a curva de potencial efetivo, a partícula vindo de uma região distante e entra em contato com com esse potencial, a partícula vai descrever um movimento de círculo em torno dessa fonte de potencial central, com um raio, né, determinado aqui, né, justamente nesse ponto de tangência que vai ser o raio do círculo em que a partícula vai descrever, certo? Então, basicamente, né, a gente tem essas... Deixa eu só colocar essa expressão potencial efetivo aqui. A gente tem essas 4 situações aqui, né? Na situação amarela, repara que a energia ela é maior do que zero, certo? Na situação verde aqui, a gente tem que a energia ela é total da partícula, né? Se a energia total da partícula é igual a zero. No caso aqui, do movimento de elipse, a energia ela é menor do que zero. A gente tem uma energia aqui negativa, certo? Em que aqui, já nesse ponto, a gente tem também que a energia vai ser negativa, só que ela vai ser vai ter um valor específico, né? A gente tem que esse valor específico aqui, para que a gente tenha partícula descreva um movimento circular em torno da fonte de potencial central, esse valor de energia vai ter que ser igual a menos mzinho, né, g ao quadrado m quadrado sobre L quadrado. Vou chegar isso aqui tudo para cima aqui só para ficar melhor. A gente vai ter então, porque repara, a partícula com essa energia aqui, ela vai descrever então um movimento de círculo, né? Por quê? Porque repara que eu falei que a excentricidade está intimamente relacionada às órbitas, né? Em que esses valores de energia aqui vão especificar um determinado valor de excentricidade e, consequentemente, vão especificar um determinado valor desse R de θ aqui, certo? Em que, no caso, né, para energia, para essa primeira situação, a gente vai ter uma excentricidade maior do que 1. Para essa segunda situação aqui, a gente vai ter uma excentricidade igual a 1. Já para essa outra situação aqui, a gente tem uma excentricidade menor do que 1.
certo? E já para essa outra situação aqui, por fim, a gente tem uma excentricidade negativa, né? Em que, aliás, perdão, negativa não, zero, né? Então, para esses valores de excentricidade aqui, esses valores de energia total, a gente tem esses diferentes tipos de órbitas aqui. Em que aqui tem toda uma justificativa por trás, né, do que são esses valores específicos, só que para não fugir do foco do vídeo, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas é basicamente esse caso que a gente tem aqui em questão. A gente poderia ver também, né, os pontos de equilíbrio estável ou instável, né, a depender, no caso da partícula, analisando o potencial efetivo aqui, em que se a gente tomasse as derivadas do potencial efetivo, a gente poderia chegar à conclusão, né, que esse aqui é o ponto de equilíbrio estável, né, da partícula, né, e determinar qual que seria esse R aqui para o qual a partícula entraria em uma situação de equilíbrio estável, né? Mas enfim, também não é tanto o foco aqui do vídeo. E com esse problema aqui interessantíssimo, né, e bastante rico, a gente consegue descrever, como eu falei, o movimento dos corpos no sistema solar, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem basicamente ali uma fonte de potencial central, né, que é o Sol, né, exercendo atração gravitacional nos corpos e vice-versa, né? E com essas análises aqui, com esse raciocínio, com o formalismo newtoniano, a gente pode chegar e deduzir, por exemplo, as leis de Kepler, né? As 3 leis de Kepler saem de raciocínios próximos a esse que eu desenvolvi aqui. E então é um problema bastante rico e que dá para a gente abordar muitas coisas e explorar bastante coisas só com o formalismo newtoniano para esse problema do potencial central, que é muito interessante. Bom, como vocês viram ao longo do vídeo, né, é um problema bastante rico e que, usando o formalismo newtoniano, ele chega a ser um tanto quanto trabalhoso de se descrever por conta justamente da natureza vetorial que a gente tem da segunda lei de Newton, e em que, se a gente mudasse a descrição desse problema e resolvesse ele no formalismo lagrangiano e hamiltoniano, a gente teria que a descrição seria muito mais facilitada e daria para resolver o problema mais tranquilamente. Então, é basicamente essa ideia que eu queria passar, de como que a gente pode resolver esse problema usando o formalismo newtoniano. E sendo assim, então, caso você tenha gostado do vídeo, deixe seu gostei aqui. E se você também não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E no mais, muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.